É o dia 24 de janeiro de 2016 e são 7 horas da manhã. Estou saindo do trabalho. Eu queria falar hoje sobre a noção de posturas negativas em relação a qualquer coisa. Você ser anti alguma coisa. Eu vou fazer aqui um pequeno contraste com aquele meu vídeo que fala para você não se deixar levar pelo ódio a alguma coisa. Porque eu vou defender e justificar que posturas anti algo normalmente são mais sensatas do que muitas posturas pró alguma coisa. Eu já tive uma opinião diferente. Quando eu era mais jovem, eu costumava dizer que não fazia sentido você ser anti alguma coisa, você ser um anticristão, um anticomunista, um anticapitalista, e que sim, você deveria propor alguma coisa positiva. Mas eu tenho uma opinião diferenciada hoje. E por quê? Algo que eu explorei na minha dissertação de mestrado, por sinal, que é o princípio de que os humanos são, aliás, todas as coisas são muito mais parecidos entre si nas situações negativas que nas positivas. Dizendo de uma forma muito mais simples, nós somos muito mais parecidos em nossas carências do que em nossas realizações. Somos mais parecidos em nossas aversões do que em nossos desejos. Exemplo simples: eu posso não saber que tipo de coisas você gosta exatamente. Podemos discordar largamente a respeito de sabores, de bebidas, de comidas, de atividades que são consideradas boas por algumas pessoas e não por outras. O espectro de coisas positivas é infinitamente vasto e nada as torna umas melhores que as outras. Alguns vão gostar de jogar futebol, outros vão gostar de tocar rock, outros vão gostar de fazer algum tipo de arte, sim, isso é extremamente variado. No entanto, as coisas que nós rejeitamos são muito mais parecidas. É muito mais fácil saber quando algo é desagradável para alguém. Óbvio, por exemplo, enquanto nós não sabemos quais são as nossas bebidas prediletas, eu posso gostar muito de uma coisa e você não. Por outro lado, é completamente evidente que ninguém gosta de, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. É um sabor aversivo para qualquer pessoa. Um exemplo mais interessante: uma pessoa qualquer chegar numa outra e de repente fazer uma carícia. Uma carícia é uma coisa agradável, não é? Mas dependendo do contexto, a pessoa pode não gostar. Chega uma pessoa estranha, faz uma carícia, ou até uma pessoa conhecida pode achar que é uma intimidade. Especialmente mulheres podem não gostar de ser acariciadas por homens. Alguns podem gostar, sei, mas tem uma imprevisibilidade aí. Mas por outro lado, é evidente, ninguém vai gostar se você chega e mete uma porrada nela. Ou seja, cara, pode ter um ou outro masoquista, mas convenhamos, isso é muitíssimo mais raro. Então o fato demonstrado é: nós somos muito mais previsíveis e muito mais similares naquilo que nós desgostamos do que naquilo que nós gostamos. E por quê? Porque, metafisicamente falando, todo e qualquer movimento em direção ao não ser, ao nada, são movimentos que nos aproximam, que nos tornam cada vez mais similares. Os seres humanos são muitíssimo mais parecidos quando estão na enfermidade, na carência, na dor, do que quando estão na sua plenitude, na sua saúde. Também no sentido progressivo, por exemplo, 2 bebês são muito mais parecidos entre si, tanto física quanto psicologicamente, do que 2 adultos. Os bebês vão ter necessidades praticamente idênticas, e só com o tempo eles vão criando complexidades que os vão diferenciando. De uma certa forma, ao final da vida, quando vai chegando a velhice, também vai havendo uma reaproximação, uma similaridade. Por quê? Porque tanto o bebê quanto o idoso, eles estão de uma certa forma mais próximos da não existência. O bebê acabou de nascer, ele acabou de vir do não ser, do nada.
a pessoa idosa também está voltando em direção ao nada. Quanto mais próximos do nada, da morte, da não existência, mais parecidos nós somos. Então é nesse sentido que faz, sim, sentido adotar posturas ante alguma coisa, porque nós tendemos a ser muito mais parecidos, a concordar muito mais nas nossas rejeições do que nos nossos desejos. Então vejamos, note por exemplo que a famosa regra de ouro da ética, aquela que está expressa em praticamente todas as tradições religiosas, pode ser dita de uma forma positiva ou negativa. O que é a regra de ouro? É aquela que diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você, ou não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Mas se você for pensar bem, o aspecto negativo é muito mais preciso do que o positivo. Porque quando você diz não faça a outro o que você não gostaria que fizessem com você, você se torna muito mais similar pelo fato de que as coisas que as pessoas não gostam são óbvias. As pessoas não gostam de ser agredidas, de ser violentadas, de ser roubadas. Você vai ter exceções ínfimas, se é que realmente tem, para esses fatores. Mas ao mesmo tempo, se você pensa em termos de fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você, é problemático, porque pode acontecer com muito mais frequência das pessoas não gostarem de certas coisas, como os exemplos que eu citei, não é mesmo? Sendo assim, e agora vamos ao ponto, quando você tem uma doutrina que você rejeita, uma proposição, você se posiciona de uma forma contrária a ela, enquanto outros vão se posicionar de uma forma favorável. Algumas pessoas vão ser pró alguma coisa, outras pessoas vão ser anti. Por que que existe a discordância? Pelo simples fato de que as pessoas que são pró não conseguem ver ou não percebem ou discordam dos pontos negativos daquela proposição, enquanto que as pessoas que são anti, obviamente, estão focadas nesses pontos negativos. Ou seja, a divergência é, antes de tudo, de ponto de vista. Acontece que normalmente é muito mais fácil ver esses pontos negativos em qualquer proposição. Por exemplo, se você tem uma postura de defesa do liberalismo econômico, você tem várias promessas de benefícios, de melhoras que podem ser apontadas para justificar a colocação dessa proposição. Ou se você é favorável a uma militância ateísta ou uma proposta socialista, tudo isso você vai ter uma série de argumentos. Mas pode notar que todos os argumentos positivos, eles normalmente estão colocados num certo futuro, num aspecto de possibilidades, e nem sempre é fácil demonstrar quando eles realmente trouxeram uma coisa positiva. Muitas vezes você desenvolve uma postura, uma política, alguma coisa e tem alguns resultados positivos e você não tem certeza se aqueles resultados positivos realmente são resultado daquela abordagem. Por outro lado, os aspectos negativos são mais fáceis de associar, até porque é mais uma coisa que está de acordo com isso, é muito mais fácil piorar do que melhorar. Essa é uma tendência entrópica do universo. O universo tende mais facilmente à corrupção, no sentido materialista do termo, ou seja, na degeneração, do que a organização e a construção. Ele é mais fácil de se degenerar. É por isso que posturas negativas tendem a ser mais precisas do que posturas proativas, porque você consegue apontar com mais facilidade o dano causado por uma determinada proposição, uma determinada doutrina, uma determinada ideologia, do que apontar os benefícios colocados. É evidente que vai haver exceções, é evidente que nós temos que assumir posturas proativas, nós não podemos ser pura e simplesmente negativistas. Mas se você deve se concentrar muito nas suas posturas proativas, e você tem que ter muito estudo e muita compreensão para ter alguma certeza
de que elas têm mesmo um resultado positivo a oferecer. E pode observar que na totalidade das vezes, essa percepção dessa possibilidade de melhora é ancorada fortemente na percepção da negatividade das alternativas. Você observa uma série de problemas que o mundo tem, uma série de coisas permanentes que tem muita dificuldade de mudar, e você faz uma análise de quais coisas estão relacionadas a ela e você propõe uma inovação que espera-se supere esses problemas. Essas coisas, de uma certa forma, já aconteceram no mundo. Nós conseguimos reduzir os índices de mortalidade, os índices de violência, apesar do senso comum estúpido que diz o contrário, mas os índices de violência das sociedades atuais, especialmente dos mundos mais desenvolvidos, é incomensuravelmente menor do que qualquer outro na história. Nós conseguimos melhorias em termos de redução da pobreza. Então sim, há um nítido espaço, um espaço perfeitamente válido para que você defenda posturas ativas. Não tenha dúvida disso. Mas ainda assim você tem que ter muito cuidado, tem que fazer um estudo muito criterioso. E esse estudo invariavelmente vai se dar conta de que você está, em grande parte, reagindo contra coisas evidentemente negativas. Aquele que faz uma luta pelo liberalismo no sentido econômico-comercial normalmente está se focando numa rejeição aos aspectos negativos que ele vê da estatização, da intervenção na economia. Aquele que tem uma postura que prega uma necessidade mais socialista é porque ele está focando nos malefícios causados por um excesso de liberalismo, por um excesso de concorrência, um descuido a respeito das coisas coletivas. Então pode observar que mesmo as proposições positivas partem de uma percepção negativa. E essas percepções negativas, evidentes, são muito mais claras, muito mais consensuais. A nossa dificuldade é exatamente apontar o que causa essas negatividades. E aí tem uma discordância enorme. É aí que as pessoas podem discordar amplamente. Tudo isso, é claro, não deve correr o risco de ser interpretado de uma forma que leva a confusão com aquele meu outro vídeo que eu coloquei, de você nunca se deixar levar pelo ódio. Você ter uma percepção da negatividade e reagir contra aquela negatividade não deve ser confundido com odiar as coisas, porque odiar as coisas sempre é uma atitude que te cega, é por si só uma atitude extremamente negativa, é uma atitude a ser rejeitada. E o ódio, como todo qualquer excesso emocional, vai te cegar, com o agravante que ele te cega e não te dá um benefício em contrapartida, como por exemplo as emoções positivas, né, que podem te cegar do mesmo jeito, mas pelo menos te fazem bem. Fica a questão, mas como você vai construir as coisas a partir disso? Bom, como eu falei, não muda tanto o enfoque, porque você, mesmo quando você tem uma postura construtiva, ela é permeada de uma reação às questões negativas, aos pontos negativos. Então, na verdade, nem chega a mudar tanto. Mas existem algumas coisas que dispensam completamente uma percepção proativa. Você não precisa ser a favor de alguma coisa para ser contra outra. Você basta perceber o malefício. Mesmo que você não tenha uma alternativa ideológica ou proposicional para aquela alternativa, você pode muito bem rejeitá-la, porque você percebe o malefício diretamente causado por ela. As posturas ante alguma coisa fazem sentido sim, mas não as confunda com ódio. Eu sou Marcos Valério XR, muito obrigado pela atenção.